E aí, Nico, como estão as coisas em Buenos Aires? Brilhantes. Só para tirar uma onda, né? Desculpa aí. Não, não. Naquela situação, quase virando comunidades isoladas umas das outras, né? Cada família se transformou em uma célula, mas faz parte do mal de muitos consolos de tontos, não é? De falar. Ô, Nico, queria antes de mais nada Mas tirando, agradecer a sua participação e agradecer também a doação do trabalho Holofote que você fez ao MUBI, para o acervo de obras projeto do MUBI. E a gente está querendo, assim que o museu puder abrir, inaugurar essa mostra de obras projeto e a sua obra ser exibida. Então a gente podia começar falando um pouco dela, né? Que tal? Hoje não dá para dar na praia, né? Eu queria só antes pedir para todo mundo, por favor, desligar os microfones e aí mais para frente a gente abre para as perguntas, tá bom? O Nicolás está sem áudio, Cauê. Só que você está sem áudio, Nico. iniciar áudio. Aí, Isso. perfeito. Eu vou compartilhar a tela que tem umas imagens da obra que você doou para o MUBI, tá? Perfeito. Eu fiquei até perguntando outro dia, me perguntando de que era 2018, foi, não foi? 2017. 17. Eu me lembrava que tinha sido depois da exposição que eu fiz lá na Espanha, que você estava com o pessoal do MUBI. Eu não me lembrava muito bem se tinha sido esse mesmo ano ou o ano seguinte. Tanto que eu tenho catalogada como aí no meio. Como entre uma e outra. Sorte que está no MUBI. Mas, ô Nico, vamos começar falando um pouco do conceito desse trabalho, de como que surgiu, qual é a ideia dele. Depois a gente fala de algumas questões técnicas, que também é bom para a gente, inclusive, tombar esse trabalho no acervo do museu. Perfeito. Uma das coisas que o projeto esse brincava um pouco, primeiro era a utilização de um elemento arquitetônico que está instalado no centro da praça seca e úmida que tem aí o MUBI, que é uma coluna de luminária bem alta, quase como se fosse um poste desses de estádio, daqueles que tem um único elemento que iluminaria toda essa área. E utilizando esse elemento, comecei a pensar em utilizar ele mais por uma questão arquitetônica que por uma questão só de ser uma luminária. E também por estar dentro desse parque, não, dessa praça. O trabalho consiste em... O que eu fiz foi colocar um holofote no topo desse poste e criar um circuito ao parque que tem aí em cima dessa outra imagem, para que circundasse toda a área do espaço aberto, digamos. Uma das coisas que um pouco surgiu a ideia de colocar esse holofote aí também foi porque o projeto original não ia com grades, o projeto do MUBI. E essa relação de ter modificado a arquitetura ou o projeto para criar um fechamento num espaço onde a relação de espaço público-privado aconteceria com uma fluidez diferente, foi reforçar um pouco essa ideia de já que está fechado, vamos a reforçar essa ideia e repensar um pouco essa situação, né?
Tem um... Deixa eu só procurar aqui. Tem um texto que estava no projeto, que um pouco foi, para ser também um pouco mais resumido, dentro dos nossos 40 minutos, para a gente ser mais conciso. Eu não tenho essa capacidade, muitas vezes, de ser sintético. Não, mas, Nico, eu entendi, claro, que o fundamental é muito isso, né? Ele tem essa ideia do panóptico, né? De que uma grande luz, ele meio que vigia o espaço, como se Sim. fosse, de algum modo, né, um presídio, por um certo, né? Como se ninguém pudesse entrar lá, mas também ninguém pudesse escapar. Tem um pouco essa brincadeira de lidar com o limite, né? Que é a grade, mas Sim. também um desenho que você inventa ali a partir desse ponto luminoso, né? Um desenho que é feito com pontos, né? Que é um pouco essa ideia do holofote, que ele não traça uma linha, ele traça pontos que vão se sobrepondo, criando ali um outro desenho. Sim, a verdade é ele cria um desenho. Ele é uma linha, ele é um ponto que circunda, criando, em certa forma, um circuito que tem uma sequência, ele se repete. E uma das coisas que, em certa forma, tinha essa relação de grade era tanto essa ideia de proteção, como de fora hacia dentro, como também de que ninguém ou nada saísse de dentro para fora, já que era um museu e ele tinha a característica ou a função de proteger as obras que estão dentro, né? Em certa forma, era uma discussão sobre proteção, cuidado, segurança. E uma das coisas que me interessava muito era refletir um pouco sobre essa situação, sabe? Pensa que foi 2017 e uma das coisas que para mim não vou te falar que estava sendo evidente, mas estava acontecendo, era toda uma movimentação aí no Brasil que trazia muita questão sobre essa relação de o outro, né? Essa relação de quem você se protege, né? De que você está se protegendo. E, em certa forma, essa luz é um elemento recorrente dentro de espaços que protegem um perímetro, não uma área. Então, em certa forma, a figura do quem é o outro, né? Quem é o inimigo, de quem você tem que proteger. E um pouco essa era a primeira instância de por que existia uma luz num projeto que não existia, mas que poderia existir tranquilamente dentro do contexto que a gente estava vivendo do Brasil. Um pouco a reflexão. E, Nicolás, desculpa interromper, mas e no contexto da pandemia, que está todo mundo se fechando, você vê uma outra leitura para esse trabalho? Você acha que, para esse contexto de hoje, esse trabalho traz outras reflexões? Sim, tanto que um pouco uma das coisas que eu separei, outros dois trabalhos que talvez depois a gente pode até fazer um link com esse, é um pouco sobre a ideia de fronteira, né? Essa ideia de limite, essa ideia onde você traça uma linha e divide um espaço em duas partes, né? E esse trabalho começa por uma questão que é um pouco essa ideia de se fechar, de se proteger, de criar um inimigo ou alguém que esteja do outro lado, do qual a gente tem que se proteger. A pandemia, o que foi acelerar, a verdade, todos os processos, ou pelo menos assim percebo eu, de problemáticas que já existiam em outros campos, digamos, né? Mais sobre a ideia de uma segurança física ou de perder os elementos que fazem parte da nossa propriedade, por falar uma coisa, ou proteger nossas propriedades.
Depois também estava a relação da violência ou a proteção de nossa integridade física, que a pandemia, a verdade, o que faz é acelerar ou condensar uma problemática em um outro elemento também, que é a ideia de seguir fechado para seguir protegendo. Eu acho que há duas instâncias diferentes entre o pensamento da pandemia e o fechamento da pandemia, com um ato de saúde, de proteção, sobre um outro elemento que não é um outro par, que acho que é a diferença entre o holofote não procura vírus, o holofote não é a função de procurar o inimigo invisível, como pode ser a pandemia, não? Mas sim em função a discussão que traz o holofote é um outro par. A verdade é aquele outro par que pode pular uma grade, aquele outro par que pode entrar a roubar, aquele outro par que pode entrar a quebrar com nossa integridade física. E, em certa forma, esse é o questionamento mais próximo do holofote, mais que a ideia de se fechar em si. Há muitas formas de se fechar, como estamos vivendo, mas aqui me interessava era de construir uma reflexão nesse gesto, porque a verdade é quase um gesto, é um projeto que aparece unicamente do lado de noite, do período da noite, de um período que acontece quando o MUBI fecha, e que durante o dia ele não existe, porque existe outro sistema que é que dá, em certa forma, uma relação de segurança, que é o próprio sistema de serviço de segurança, né? Então, quando o MUBI fechava, acontecia esse trabalho. Então, ele ficava girando a noite inteira e, a verdade, quem passava por aí podia ter essa percepção ou essa visão estranha ou diferente e, ao mesmo tempo, familiar, porque é uma imagem que pode se repetir no nosso inconsciente, tanto como falou o Cauê, tanto como para prisões, como para áreas restritas a ingresso de pessoas. Na verdade, ele é um buscador de pessoas, né? Ô, Nico, Sim. pensando para o futuro, onde talvez até, quem sabe, num futuro não um futuro distante, mas utópico, quando talvez não exista mais grades, quem sabe um dia o MUBI consiga tirar essas grades. Ainda assim, o projeto ele né, vai falar sobre essa questão do isolamento. Como você pensa a possibilidade desse trabalho no futuro longínquo, quando talvez nem nós estejamos mais aqui? É quase como a Odisseia do Espaço, quando a gente vê o macaco levantando o osso e refletindo sobre a ideia a primeira ferramenta, que é o próprio osso, né? Um pouco essa construção quase antropológica sobre a ideia de violência ou sobre a ideia de segurança. Como poderia ser, não sei, um museu do horror, ou um museu desse tipo de coisas que, na verdade, só teria como lembranças se tivéssemos memórias. Não como se fosse um elemento que poderia ativar-se se em si a situação essa pontual não existisse. Não é como, não sei, a gente visse os museus daquelas coisas onde, sei lá, as máquinas de tortura. Acho que eu associaria um pouco mais a esse formato, mas é difícil pensar se isso alguma vez, esse mundo utópico, poderia se liberar disso, né? Se liberar disso, que foi, a verdade, é um pouco o que da questão, né? A ideia de o mundo hoje funciona a partir, ou tem funcionado os últimos anos, os últimos tantos anos, a partir do medo. E é uma coisa que, lamentavelmente, não deixa de funcionar, sabe? E uma das coisas que, basicamente, isso traz é que essa relação de medo ainda continua sendo uma forma de controle.
É difícil, é uma boa pergunta. Pensar no futuro, mas é você ter fé ou confiança de que o mundo vai evoluir por esse lado e não por outros tantos. Talvez as grades continuem existindo, os medos continuem existindo e os controles por meio do medo continuem existindo. O que talvez mude não é a forma de controle, sino o quem. Ou se diminui não para o outro, o que está do lado de fora, sino para pessoas pontuais ou para situações pontuais. Sei lá, as grades, a verdade, são... se você pensa qual é a forma inicial de uma grade, é sobre um avanço, se avança com lanças. Estou falando quase como uma visão histórica da ideia das grades, não? As lanças avançavam e as lanças, quando fincavam no lugar, virava a proteção pelo que você tinha avançado. Então, sempre teve uma conquista, um espaço picado ao outro, que criou já, por primeira instância, você me entende? Então, não é tão... A gente teria que repensar não a questão com o outro, sino a questão de quanto temos avançado e quanto hemos criado por avançar, ocupação sobre espaços que não eram nossos e agora a gente tem que defender para a gente não perdê-los. Não, um pouco a ideia de quem é a Terra, né? Tipo, quem foi o primeiro fantástico que falou que esse pedaço é meu? Não? Tipo, e a partir disso, a verdade, a gente não cria um inimigo por ficar quieto. A verdade é que cria um inimigo por ter ido e destruído uma parte, ou ele ter vindo e destruído uma parte minha. A verdade, as situações têm a ver com o outro em relação ao que temos em comum. Tá, Nico, uma questão mais técnica sobre o trabalho. Talvez o equipamento do holofote, num futuro longínquo, não exista mais. O que é fundamental no trabalho a se preservar? Qual é a ideia e como realizar essa ideia sem que ele precise ficar preso num determinado equipamento que, como a gente sabe, eles são todos programados para saírem de linha, são todos, né, dá uma obsolescência programada desses equipamentos todos, né? Sim. Você pegou uma questão que nunca na minha vida tinha pensado, a verdade, sobre a obsolescência de um equipamento. E eu não estou falando qualquer equipamento, porque, sei lá, a gente sabe, por exemplo, que um vídeo projetado em Super 8, por mais que os avanços tecnológicos continuassem, ele existiria e ele carregaria a memória do objeto que ele está sendo projetado, e essa relação estaria alimentando também parte do contexto, ou do que se está falando, ou do que se está mostrando nesse objeto, né? Já te coloca numa situação pontual que é a do tempo. Eu não sei como seria com o holofote. Para mim, o holofote é como a maior tecnologia mais do futuro ainda, sabe? Mas eu acho que poderia... essa é uma tecnologia que funciona desde, sei lá, deve existir desde o faro como chama, o antigo faro, como chama, do mundo aí, esse que tinha aí, que era um fogo, que tinha uma lente, projetava luz, e já esse objeto já existia por outras questões, mas existia. Pensa que durante, sei lá, as histórias, até os filmes ou documentários sobre prisões, eram mais holofotes que perseguiam ou que guiavam em função ou ajudavam o olho a ver, mas era uma questão manual. E depois os sistemas de circuitos fechados que fizeram que o sistema seja um sistema de computação criando um desenho
que em certa forma é um pouco o porquê me interessa também criar um circuito, porque a verdade eu estou desenhando sobre o desenho do Niemeyer, um outro desenho que não é Paulo o Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha, falei? O que eu É. falei? Paulo Falei o Mendes da quê? Rocha. Falei? Niemeyer. Desculpe. O Paulo Mendes da Rocha, com certeza isso eu não tinha pensado, sabe? Já que, não, como não tinha pensado também em uma grade, não teria pensado jamais um sistema de segurança de desenho, mas a verdade é como se fosse um rabisco feito na planta original dele. Se você percebe um pouco como ficou o desenho do circuito no projeto, ele é um rabisco que anda por outra arquitetura que não é a do Paulo Mendes, sabe? Então, é verdade, existindo a memória, a obsolescência, o obsoleto do aparelho, do sistema, vai se adequando um pouco em função também da memória que a gente tenha sobre o objeto. Pensar isso a futuro é um pouco o exemplo do Super 8, sabe? Imagino, sabe? Não sei se a gente cortaria uma memória com isso de uma hora para outra. Tá, outra questão que eu queria te ouvir sobre o trabalho, ele funciona apenas para o MUBI, ele é um site específico, ou ele pode ser remontado em outro espaço, sei lá, ser emprestado para uma outra instituição, realizar uma torre, o quanto que ele pode ser remontado fora desse espaço? Ele vem de outro espaço. Não é do MUBI, digamos. O MUBI, a verdade, por ter essa relação de patrimônio cultural, de ter espaço de projetos, um espaço de museu, onde, a verdade, ele tem como um plug que aceita a discussão sobre ele, de ser um espaço pensado para pensar a arte ou para pensar as coisas, ou a escultura, ou a tridimensão. Ele aceita um elemento que a verdade pertence a outro lugar, não a esse. Mas como a verdade ele também corre com a mesma situação de ter um patrimônio, de ter uma função, claro, uma função que é proteger esse patrimônio cultural, ele funciona por isso, porque ele tem um valor interno ou um elemento interno que faz que exista um elemento que proteja, que esteja protegendo ele, sabe? Então, acho que colocar ele num aeroporto não teria sentido, como para chegar aonde que teria sentido. Talvez algum outro... Acho que estaria muito mais relacionado nessa relação, primeiro de ser talvez um outro museu, ou talvez um outro elemento que esteja protegendo patrimônio, mas ao mesmo tempo esteja abrindo o espaço à discussão sobre isso, sabe? O MUBI tem a característica de que estava completo, sei lá. A primeira instância é que quando você vê o projeto do Paulo Mendes, o projeto não tem grades. O fato de sumar as grades já determina um elemento que há uma preocupação interna por proteger essa situação. E segundo, que a arquitetura determina, porque tem um poste de sei lá quantos metros, bastantes, sobre um espaço projetado, sim, por Paulo Mendes. Então, a verdade, eu utilizo a própria arquitetura e não faço muita... Não construyo nem a torre, sabe? Então, que espaços
acho que algum espaço que lide como museu, ou como espaço onde a discussão da ideia de patrimônio, arte, experiência e pensar estejam juntas. Tá. Ô, Nico, a gente tem mais ou menos uns 10 minutos para encerrar. Vamos falar um pouco de outros trabalhos. Talvez eu pensei. Posso só fazer uma pergunta? Porque ao comentar a questão da máquina, do equipamento, eu me lembrei que um dos trabalhos que o Nicolás expôs aqui foi não sei, acho que era Inverno Trotskista, que parecia uma máquina muito primária de desenho. Eu tenho a imagem dele aqui, se quiser eu divido, que estava nessa mesma exposição. Sabe qual é, Nicolás? A colagem, né? A colagem. Não, o Inverno Trotskista. Quer ver? A maquete, né? É uma maquininha de desenhar, não é? Eu tenho a imagem. Se deixar eu dividir aqui, eu dividido. É que eu não sei como que eu vou fazer isso agora. Então, eu vou te mandar. Eu vou mandar aqui pelo... Peraí. Tá. Estou mandando aqui a imagem, só um minutinho. Mas você pode falar um pouquinho para a gente, Nicolás? Porque tem essa questão do equipamento, né? Ela era uma máquina primária do desenho. Sim, a verdade ele é pode ser visto como uma máquina. Não era uma máquina pontualmente de desenho. Era uma relação entre um desenho, quase como uma ideia utópica ou uma projeção possível, por ser desenho, por ser representação. Mas a verdade ele era uma arquitetura onde se articulava um mesmo elemento, criando um ensemble, um encaixe, criando uma maquinária, mas uma utilização, um elemento utilizável, por falar de alguma forma. Mas ele tinha uma proporção sobre a medida do tamanho. Eu acho que a imagem vai resumir muito mais do que estou falando. Eu não estou conseguindo mandar aqui para o Cauê. Espera que eu vou achar ela aqui e já mando, só um minutinho. Mas ele acho que tinha muito a ver com... Achei, peraí. Está chegando aí. Questões de arquitetura. Acho que esse projeto, junto com aquele outro que também chamava Horizonte Falso, e junto a esse holofote, eram como muito diferentes os três, mas tinham uma coisa de... Os que estavam dentro... E a verdade, ele era uma arquitetura meio absurda, não tinha muito sentido a existência dele, mas tinha todo um cálculo, toda uma lógica que mantinha ele em pé. Era meio como uma máquina, um mecanismo sem função, quase como se fosse mais uma ideia, sabe? Por isso que talvez o pensamento de ser uma maquete tem uma questão de escala, aunque ele não precisa ser uma escala. Mas tem mais uma ideia de um pensamento, mais que uma ideia de uma função, sabe? Ele não tem função nenhuma. Ele só divide por uma proporção e ele constrói um elemento que se mantém em pé. É quase como obsoleto, mas ao mesmo... Eram elementos muito simples e se conjugavam um pouco mais com a ideia de arquitetura dos pensamentos do Paulo Mendes, sabe? Tipo, com aquelas maquetes ou aqueles projetos que ele tem. Acho que foi mais associado por aí, mais que ao holofote. Eu acho que o holofote surge um pouco, muito mais da arquitetura do Paulo Mendes, que mais que uma inspiração em querer apresentar também, do jeito do Paulo Mendes, uma ideia, sabe? Um tem uma função, aunque a função também seja obsoleta, porque a verdade o holofote não está procurando ninguém,
mas também dentro do campo das ideias. Mas o campo... Mas ele funciona para alguma coisa, sabe? Aunque seja obsoleto também. Sei lá, talvez... Mas isso faz muito... Tem muito sentido dentro do meu trabalho, sabe? Às vezes você criar um universo, uma estrutura, todo um sistema que esteja pensado para nada, sabe? Ou pensado para criar todo um processo de pensamento que quando você reflete sobre ele não tinha sentido, mas, sei lá, já te fez pensar, ou te fez entender, ou pensar, pelo menos se perguntar para quê, sabe? É um Nico, a gente tem pouco... mais ou menos 5 minutos, só para você saber, tá? 4 Tá. minutos e meio. Eu pensei, talvez a gente falar alguns trabalhos de luz que você tem também, que você já expôs, e que você também constrói com a luz. São trabalhos de outra ordem, mas que também usam esses equipamentos que até estão um pouco fora de moda, digamos, equipamentos que estão saindo de linha, o retroprojetor, né? Assim, é uma coisa que é rara hoje em dia, né? Eu esperei trazer esse projeto quando a mídia caiu para comprar todos muito baratos. Esses projetos, exceto esse que você está mostrando agora, que esse tem uma memória, esse os das janelas. O outro é quase de uma luminária que foi apresentado no Porto. Mas uma das coisas que ele resume em todos os trabalhos esses é a memória da luz. É uma memória que faz parte de todos. É como aquele impacto da luz no olho ativou a vida, sabe? Tipo, ativou a visão. A luz é uma coisa que carrega muita memória ao cabo da nossa vida. E o fato de projetar as janelas tem como ideia, a verdade, gravar essa imagem que foi real em uma projeção evidentemente fake, sabe? Por isso que os projetores têm uma característica quase não, completamente evidente, mas também de uma função, de uma memória de função obsoleta. Porque a verdade, a luz faz parte do passado, ou seja, o fato de nós estar revendo uma janela aí não é que esteja acontecendo aí, aunque está acontecendo, porque o processo é muito similar, é inverso, mas a verdade, o que está a acontecer é que cada uma dessas janelas tem como título lugar e hora. Então, a verdade, o que eu faço é levo essa memória, ou essa janela, ou essa luz dessa memória, dessa janela, desse lugar, que teve uma questão emocional, que teve uma memória a qualquer outro lugar. E eu apresento essa detendo o tempo e projetando essa ideia a um outro lugar. Então, por exemplo, essa é, não sei bem qual é o nome, mas, por exemplo, a de Berlim 3 p.m. Você vê aí, São Paulo 8 p.m., 8 a.m., tem os títulos... São Paulo, Berlim, Coliseu, Porto. O Coliseu é do teatro, esse São Paulo também... Não me lembro que horário é, mas... Tá, ô Nico, eu queria agradecer você, a gente vai cair a linha a qualquer instante. Foi um prazer poder trocar essas ideias e saber um pouco mais do seu pensamento, especialmente sobre o holofote lá do MUBI, que a gente espera que esteja visível assim que o museu puder abrir. Maravilha. Obrigado a Se você alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aqui no chat que eu passo pro Nico, mas vai cair a linha em instantes. Então, é só para registrar e eu passo por escrito para ele depois. Tchau. Muito obrigada, Nico. Obrigado a vocês e nada, aqui estamos. Tchau, até. Abraço para todos. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau.